Fala galera, boa noite, vamos lá comentar aí um pouco sobre a operação que eu fiz hoje, tá? E o cenário aí do mini índice nesse dia 25/5, tá? Uma quinta-feira. O que a gente teve hoje no mercado, pessoal? Se a gente olhar aqui, a gente vê que o índice hoje, ó, deixa eu voltar aqui, que foi a abertura, tá? Uma abertura forte, né, do mercado, tá? Superando uma região onde a gente tinha retração aqui, a gente tinha também média de 200, tá? E já nessa primeira barra, ó, o mercado deixou aí mais de 800 pontos, cara. Uma puxada muito forte, tá? Inicial. Se a gente pegar aqui da abertura até o topo dessa primeira puxada aí foram 1.100 pontos. Mas é aquele negócio, né? Como que a gente vai pegar um movimento desse sabendo que está esticado, né? Logo na abertura, os primeiros candles ali, né? Os primeiros minutos de mercado. Então, eu não gosto. E a não ser que fosse um cenário que estivesse partindo aqui das médias, com uma barra bacana, espaço, né? Ou 200 por baixo, enfim, tá? Mas esse movimento aqui, ó, muito difícil, tá? De pegar. Se a gente pegar aqui o Intra60, pessoal, ó, o que é essa retração que eu estava falando? Ó, se a gente pegar a retração de Fibo aqui, ó, dessa mínima, tá? Com essa máxima, que foi basicamente a última pernada aí, ó. Essa linha pontilhada em preto aqui, ó, é o 61.8. Olha onde que estava o 61.8 macro, né? Aí, ó. Logo na cara, tá? 50% aqui também, ó. E média de 200. Então, tinham barreiras relevantes aqui, tá? Eu vou tirar para não ficar muito poluído aí o gráfico. Mas ontem, né, no vídeo que eu fiz, eu destaquei. Falei, ó, o mercado, ele terminou o dia deixando um cenário de possibilidade de continuar o movimento, ó, tá? Porque ele vinha puxando aí, ativando o pivô. Olha como estavam as médias aqui, ó. Tanto que se vocês voltarem o vídeo aí de ontem, eu destaquei, falei, a não ser que o mercado abra já aqui em cima, na média de 200, aí não vai ter nada a se fazer. Mas se ele deixar um cenário interessante, a gente pode tentar pegar uma continuidade aí, buscando a 200 como alvo, né? Seria o primeiro alvo que a gente teria. Só que o mercado já abriu aí estourando para cima, né? Acho que teve algumas notícias também a 9,6, né? Enfim. E aí o que o mercado fez, pessoal? Aqui, ó, ele estava esticado, né? Tava caro para comprar, tá? Não tinha feito uma correção ainda relevante. Os candles que ele deixou negativos aqui até então, ó, até teve alguns candles aí um pouco maiores, né? Mas mesmo assim não demonstrando aí muita força. Então eu estava aguardando uma correção mais convicta, pelo menos até a média de 21, né? E regiões de retração do Fibogap. Aí agora, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Se a gente pegasse aqui, ó, Fibogap, a gente vê que ele não chegou nem perto, né? De buscar pelo menos 50% aqui com a média de 21, ó. Seria uma região interessante aí para ele deixar algum tipo de estrutura para continuidade. Só que aí o que ele fez? Ele veio aqui, ó, e deixou esse PFR aqui, ó, que eu até cogitei pegar uma comprinha, tá, pessoal? Mas olha onde estava a média de 21. Tava longe ainda, né? Olha a média de 50 onde estava. Então assim, cara, não me passou muita confiança, apesar dele ter andado bem, tá? O stop não era muito grande, ó, a entrada aqui na máxima com o stop aqui na mínima, tá? Protegido aí pela média de 9 e ver o ápice. Se a gente olhar o volume desse candle aqui, ó, teve um volume interessante, tá? Segundo maior volume aí, terceiro do dia, tirando essas duas barras aqui do início do pregão, tá? Mas, bom, acabei ficando de fora. Aqui a gente tinha um stop aí de 220 pontos, chegou a pagar 650, então pagou bem, né? Vamos ver se ele pegou alvos aqui, ó. Não sei se ele chegou a pegar os alvos desse pivôzinho, mas aí, ó, chegou quase no 100%, né? Mas aqui também não tinha como exigir muito, né, pessoal? Olha o movimento. O movimento ele não estava partindo daqui, ele estava partindo daqui, ó, do fechamento de ontem. Então até aqui, ó, 2.000 pontos, tá? Então era trade para pegar, fazer os pontos ali e boa. E aí depois, ó, o que o mercado fez? Aqui, ó, ele deixou uma estrutura de quê? 1, 2, 3 de venda, né? E aí essa barra aqui, ó,
já estava de olho nela como uma possível barra de exaustão, tá? Porque ela teve aí, né, um alto volume. Se a gente pegar aqui, ó, foi esse volume aqui, tá? Alto volume, dando uma puxada aí numa segunda pernada de alta, né? Em um movimento que já estava esticado. Quando a gente vê essas rejeições fortes aqui depois, ó, a gente já liga o alerta aí que essa barra pode ser, né? E como se confirmou aí, como sendo uma barra de exaustão, tá? O mercado até deixou pelo Intra 2, ó, a gente consegue ver aqui tipo um micro pivô, né? De baixa, tá? Só que eu não peguei inicialmente por conta dessa média de 21, ó, tá? A média de 21 estava muito inclinada e mesmo eu tendo contexto aqui para buscar esse repique, eu imaginei que o mercado poderia segurar aqui, ó, tá? Ele deixou muitos pavios aqui nessa região, né? Tinha a média de 21 inclinada, tá? E se ele deixasse aqui tipo um fundinho duplo, né? Aqui, ó, tá? Nessa 21, e aí na sequência aqui, né, ele deixasse uma barra assim, ó, ele poderia tentar continuar o movimento de alta, já que o mercado demonstrou força no início do dia, tá? Então, nesse movimento aqui, inicialmente eu não fiz nada, aguardei ele perder as médias, e aí aqui, ó, aí sim a gente teve um cenário interessante, ó, para venda, tá? Abaixo da mínima desse candle aqui, eu entrei até um pouquinho depois, que eu fiquei aguardando lá um gatilhozinho no Intra 2, mas aqui a gente já tinha, ó, média de 21 e média de 9 alinhadas para baixo, e importante também, ó, a gente tinha espaço para deslocamento até a 200, tá? Deixa eu voltar aqui, opa. Espaço para deslocamento até a 200, ó, um bom espaço, tá? E espaço para deslocamento até a média de 50. A 200 ela estava até meio descendente aqui, né? Se você olhar aqui, ó, o tamanho do meu alvo para o tamanho do meu stop, acima da 21 aqui, ó, é um risco-retorno interessante, tá, pessoal? Então é isso que a gente tem que olhar. Então aqui, ó, o que a gente tem que ter em mente, né, pessoal? A gente tem que ver... Eu sei que essa operação aqui não é uma operação tão simples e fácil, né? É uma operação um pouco mais arriscada, porque a gente está pegando contra uma tendência forte do início do dia, tá? A gente está dentro de uma trap zone, mesmo que essa 200 aqui esteja meio descendente, tem uma 50 subindo, tá? Tinha uma média de 200, ó, se eu colocar o layout adaptado aqui, ó, olha onde a 200 do Intra 15 estava, tá? Então, assim, era uma operação de risco um pouco mais elevado, né? Mas tinha contexto para entrada. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que sempre colocar na balança, né? O que eu tenho de fatores aqui a favor da minha entrada e o que eu tenho contra? Colocar na balança, tá? E aí anota aí, faz uma listinha. Cara, antes de entrar num trade, fala. Qual que foi o movimento prévio? Pô, o movimento prévio eu tenho aqui, ó. Olha a força dessas barras de venda aqui, tá? Em sequência, que praticamente, né, pessoal, aniquilaram toda essa barra de exaustão aqui, ó, tá? Devolvendo aí boa parte, né, desse movimento de alta. Ou seja, o mercado demonstrando bastante pressão de venda, né, e apetite vendedor para romper essa 21 descendente. Então o mercado demonstrando força, né, e pressão de venda, tá? Além disso, o que eu tinha aqui de fatores, né, que eu considero aí que eu tenho a favor da minha entrada, tá? Eu tenho um bom gatilho, tá, de venda, ó. Tipo não é bem uma estrela cadente, né, mas enfim, é um candle com longo pavio superior, tá? Se a gente olhar o volume desse candle, ó, era um bom volume, tá? Era um bom volume, tá? Aqui, ó. Beleza? Volume acima da média, um volume alto. Beleza? Demonstrando aí rejeição. A gente tinha média de 21 descendente me protegendo. Média de 9 descendente me protegendo. VWAP me protegendo, né? Porque ele trocou polaridade aqui na VWAP. Eu tinha também uma troca de polaridade nesse fundinho aqui, ó.
tá? Que era aquela região que inicialmente eu falei que nem ia pegar a venda, venda ali por conta da possibilidade dele estar trocando polaridade aqui, mas aí ele perdeu essa região, trocou polaridade, ó. E além disso eu tinha também retração de 50%, ó, que é essa linhazinha azul aqui mais fina, dessa pernada aqui, ó, tá? Da pernada de baixo aí do dia, beleza? Então, pô, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 confluências, contando com gatilho aqui, né? Confluências mesmo eu tenho 5, mais um gatilho demonstrando força, pô. Isso daí aumenta bastante, né, as probabilidades de sucesso. Aliado a isso, mas eu tô indo contra uma 50 ascendente. Cara, mas olha o espaço que eu tinha aqui até essa 50. 600 pontos, até a 200 eu tinha quanto? 440. Se eu pegar também, ó, retrações, né, do Fibogap, até aqui, ó, eu tinha também espaço, tá, até retrações, ó, em confluência. Então eu tinha confluência de alvos aqui, ó, pelo menos 420, 430 pontos, tá, que foi o que ele pagou aí. Então eu tinha espaço. A gente precisa, né, quando vai fazer essas operações aí, eu preciso ter espaço. Se a média de 50 tivesse aqui, ó, bem próxima aí, ó, vamos supor que ela tivesse aqui, ó, aí não valeria a pena, né? Teria uma 50 muito ascendente, bem próxima aí, ficaria complicado pegar essa operação, tá? Mas então, antes de entrar numa operação aí, a gente tem que sempre ponderar, né, esses fatores aí, e sempre fazer essas perguntas, né? O que eu tenho a favor da minha operação? Tenho várias confluências aqui. O que eu tenho contra? Eu tinha contra uma média de 200 do Intra 15 passando aqui, mas ela estava flat, o mercado já tinha furado ela e voltado, então assim, o mercado demonstrou bastante rejeição nesse movimento aqui, ó, com muita pressão de venda, tá? Sempre vai ter, pessoal, eu recebo mensagem do pessoal, sempre tem alguma, assim, né, de acordo com as ferramentas e indicadores que cada um usa, sempre vai ter alguma coisa contra, né, a nossa entrada. Só que a gente tem que saber avaliar o mercado ali e tomar as decisões mesmo, porque aí chega alguém e fala, mas tinha uma 400 do Intra 30 que estava passando aí, mas tinha uma retração de 7,640. Então, assim, da forma como eu opero e como eu enxergo, eu não tinha, além da média de 200 ali, que estava junto com a média de 9 do Intra 15, eu não tinha nenhum outro fator ali ou empecilho. E, ao meu ver, né, eu tinha muito mais confluências a meu favor do que contra. Então, eu tenho que dar peso, né, a esses fatores e tomar a decisão de entrar ou não na operação, tá? Então a gente tem que sempre ter em mente isso antes de você entrar numa operação, cara. Se pergunta, fala, essa operação está dentro do meu operacional? É uma operação que eu faria? Se eu tomar esse stop, eu vou me sentir confortável? Tá dentro aí das regras que eu estipulei, né, para operar? Eu tenho mais confluências a favor do que contra? Qual que é o movimento prévio? Né? Isso é importante também. O que o mercado fez antes? Olha aqui o que o mercado tinha feito antes. Pô, rejeitou numa região, né? Depois de chegar esticado, entregou uma pernada forte aí de queda com, olha o tamanho dos candles de venda, né? E olha o tamanhozinho desse candle aqui de compra, tá? Candles de venda, ó, com volume alto, tá? Volumes bem altos, ó. Esse dojizão aqui, ó, maior volume do dia, tá? Um candle de dúvida. Somente esse candle aqui, ó, que eu até comentei lá, né, que eu não tinha gostado muito, porque ele teve um volume alto, ó, foi uma rejeição aí nessa região, mas assim, se a gente for ficar também não esperando, né, operações aí totalmente, aquele famoso, né, operação de livro, que tá tudo perfeitinho ali, não tem nenhum... de vez em quando a gente vê, mas cara, o mercado exige ali da gente tomar decisões rápidas e às vezes a gente vai ter que entrar em algumas operações que estão alinhadas ao operacional, mas vai ter um ou outro fator ali contra, aí a gente tem que dar peso a isso, né? Claro que se o mercado tivesse deixado uma barra aqui assim, ó, pô, o mercado veio retão aqui, ó,
deixou tipo essa barra de 800 pontos que teve ali atrás, ó, rejeitando aqui na média de 200, aí, enfim, dependendo do contexto, aí você não vai pegar esse candle aqui logo depois de uma barra monstra aí, né, porque aí você sabe que o mercado vai estar bem brigado ali, bem complicado, e demonstrando muita pressão ali de compra contra a sua entrada, né, mas esse movimento todo aqui, ó, foi um movimento bem forte, tá, de venda, o mercado rejeitou, deixou uma barra de exaustão, trocou polaridade aqui nesses fundos, tá? Alinhou as médias curtas, tinha várias confluências aqui a nosso favor, então valeria sim uma venda aqui para buscar, né, essa região aqui que foi justamente aqui onde eu saí, ó, eu não saí com 420 pontos, até porque eu entrei um pouco depois, tá? Mas eu saí ali com 410 mais ou menos, e foi o que deu para fazer no dia de hoje, tá? E aí, pessoal, a gente tem que ponderar também, né? Porque às vezes você pensa assim, pô, mas não valeria fazer uma parcial ali e deixar para ver se o mercado seguiria reto, porque ele estava ativando um pivô de baixo, ó. Cara, a meu ver não, tá? Porque uma média de 50 muito ascendente assim, cara, é difícil no primeiro toque o mercado já passar, ainda mais que tinha 200 aqui, tinha retração, então era uma região complicada. Eu prefiro não fazer parcial e sair com a mão cheia, que aí você já garante ali um bom resultado, do que ficar tentando carregar. É óbvio que tem situações aí que, pô, vale a pena, você vai carregando ali e às vezes o mercado às vezes faz um repiquezinho aqui, ó, e já, pum, estoura para baixo, você pega ali 1000 e tantos pontos, mas nesse caso aqui eu preferi sair aí no alvo, tá? E aí vai muito da estratégia ali, do dia também, como que... Ontem eu tinha ficado no 0 a 0, então eu queria garantir ali meus pontos, tá? E aí aqui, pessoal, ó, é o que eu comentei ontem, né? A mesma coisa, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, diminuir aqui. Mesma coisa que eu comentei ontem, né? O mercado vem de um movimento de queda, tá? Testa a média de 50 e 200, faz um repique para retração de 61.8, ó, essa linha pontilhada aqui. Aí faz um recuo, deixa esse candlezinho aqui, ó, tá? Esse candlezinho aqui, muita gente às vezes fala assim, olha as médias aqui estão alinhando, a 50 ascendente aqui, vou pegar uma compra, o stop tá curtinho e vou tentar buscar lá em cima que vai explodir e vai embora. Cara, você tá indo contra uma memória totalmente vendedora, porque o mercado tá formando aí, ó, fundos, né, topos descendentes. Então, você está indo contra uma estrutura de possível reversão do movimento, tá? Do início do dia. Então, fica complicado, pessoal, pegar aí operações assim, tá? O que eu aguardaria, né? Caso eu fosse pegar uma compra. E aí, se o mercado deixar esse cenário, beleza. Se não deixar e simplesmente explodir aqui e foi embora, ok, eu fico de fora. Mas eu aguardaria o quê, né? Ele testou aqui, tá? Aí depois ele vem, ó, testa de novo. E deixa tipo, né, um fundinho ascendente aqui, ó, já aí sim, né, formando uma LTA aqui por baixo, ancorado na 50, ó, com dois gatilhos, puxando aí, né, e com um gatilho convicto aqui, ó, beleza? Puxando um movimento de alta, aí sim a gente vai ter, né, um cenário favorável para uma entrada aqui para a continuidade do movimento. Então tem que aguardar formar a estrutura, beleza? Então esses são os comentários aí do pregão de hoje. Na parte da tarde a gente não teve nada, ó, o mercado ficou totalmente lateral, tá? E basicamente foi esse o racional aí da minha operação, beleza? Para amanhã, ó, o mercado tá deixando o quê? Tá deixando aí tipo um triângulo, né? Ó, se a gente pegar aqui, ó, toda essa região aqui é uma base, né? Que inclusive tem retração aqui, tá? E tem também, ó, uma LTB passando aí por cima. Então o mercado deixou aí um triângulo formado para o dia de amanhã, fechou em Trap Zone, então vamos ficar atento aí na sexta-feira, beleza? É isso, pessoal, vamos que vamos, bom fim de quinta-feira aí a todos, tamo junto.